sou o professor Edilson. Nosso assunto de hoje é sobre a resistência dos trabalhadores à exploração e opressão. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Em uma sociedade, a ideia que se tem de justiça é de que se deve ser a mesma a todos. Infelizmente, em uma sociedade capitalista, prevalece a busca incessante pelo lucro, sem se importar com o bem-estar dos trabalhadores, ou simplesmente, como são chamados hoje, colaboradores. Ao longo do processo de industrialização, a exploração sempre foi uma constante, e a partir da união dessa classe trabalhadora, a história passou por transformações, sendo que muitos dos direitos trabalhistas que hoje fazem parte do nosso cotidiano foi conseguido através de muita luta, sangue e suor da classe trabalhadora. Com o início da Revolução Industrial Europeia, em meados do século XVIII, o sistema capitalista aumentou a taxa de exploração e, consequentemente, a vida do operário consistia em trabalhar até 16 horas por dia, em condições subhumanas e com baixos salários. Como ninguém resiste por muito tempo o tratamento desumano, os primeiros movimentos de resistência dos trabalhadores entre os séculos XVIII e XIX tinham por motivação a dificuldade de adaptação a esse novo método de produção industrial. Um dos primeiros levantes operários contra os empresários foi o chamado movimento ludista, liderado por Ned Ludd, trabalhador de Nottingham, que consistia na quebra de máquinas para o fim da miséria social. Na época, muitos industriais ficaram aterrorizados com os prejuízos. Os ludistas foram então perseguidos e punidos com a pena de morte. Em meio a todo esse clima de hostilidade entre os trabalhadores, cresceu a insatisfação, surgindo assim a primeira organização trabalhista, chamada de as Trade Unions. Uma vez organizados em associações e sindicatos, os operários passaram a conquistar direitos trabalhistas. Entre as conquistas podemos destacar a diminuição das horas trabalhadas, algumas melhorias nas condições de trabalho, a proibição do trabalho infantil e a regulamentação do trabalho feminino. No Brasil, com a chegada dos primeiros imigrantes europeus, as ideias revolucionárias tornou-se uma constante entre os operários. Essas ideias defendiam a organização dos trabalhadores para se fortalecerem diante dos patrões. A organização dos trabalhadores levou a uma greve geral em 1917 em São Paulo, e que tinha como pauta de reivindicação um aumento salarial na ordem de 25%, o reconhecimento do direito de associação, o direito de greve e o fim do trabalho de menores de 14 anos, entre outros. No entanto, esta greve foi violentamente reprimida pelas forças do Estado. Apesar de não terem conquistado suas principais reivindicações, os operários continuaram organizados e realizaram, nos anos seguintes, novas atividades grevistas, conquistando nelas muitos direitos, como o direito de férias para os trabalhadores das indústrias, dos bancos e do comércio. Como você pode perceber, muitos dos atuais direitos trabalhistas foram conquistados com muito suor e sangue. Ainda se tem muito a conquistar, mas somente de forma organizada e pacífica é que conseguiremos alcançar melhores condições de trabalho e, consequentemente, melhor remuneração.
chegou a hora de resolver os exercícios. Você está pronto? Durante a greve geral ocorrida no Brasil em 1917, o movimento operário fez várias reivindicações. Considerando a situação em que viviam os trabalhadores e suas famílias, neste contexto, indique a opção que melhor reflete as principais reivindicações deste movimento. A. Aposentadoria integral e férias remuneradas. B. Redução da jornada de trabalho, melhoria de salários, medidas contra trabalho infantil e garantias legais. C. Derrubada do governo oligárquico e confisco dos bens dos empresários. D. Proibição do trabalho feminino nas fábricas. Alternativa correta, letra B. Lembrando, os operários foram explorados intensamente com longas jornadas de trabalho, trabalho infantil, baixos salários, falta de legislação e direitos trabalhistas. O quadro criado pelo italiano Giuseppe Pellisa é uma expressiva representação da emergência dos movimentos sociais no final do século XIX, ao mostrar uma multidão de trabalhadores que determinadamente avança para reivindicar seus direitos. Esse fenômeno de desenvolvimento das organizações coletivas, como um movimento sindical e partidos políticos, teve início na Europa e Estados Unidos no século XIX, espalhando-se por todo o mundo ocidental. Qual das alternativas a seguir corresponde às condições sociais daquele período? A. A rígida estratificação social impedia que os camponeses procurassem trabalho fora dos limites feudais. B. A estagnação do setor econômico produtivo, centralizado no mundo agrário, incapaz de atender às necessidades humanas de subsistência. C. Leis trabalhistas que reconheciam os direitos dos homens, mulheres e crianças. D. As péssimas condições de vida dos mais pobres, com longas jornadas de trabalho e precárias condições de habitação. E. A expansão dos governos democráticos abertos à participação popular e à inclusão dos mais pobres na política. Resposta correta, letra D. As péssimas condições de vida dos mais pobres, com longas jornadas de trabalho e precárias condições de habitação. Por hoje é só. Continue firme com seu propósito. Afinal, em nosso país, a melhor forma de conseguir melhor colocação profissional ainda tem como porta de entrada a formação escolar. Até a próxima.